Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49€ de desconto. Começa agora um novo episódio do Português Suave. Pode ouvir-nos por aqui na Rádio Observador, mas sempre também em podcast. E contamos sempre com o Marco Neves, que hoje está longe. Marco, olá. Olá, tudo bem? Até parecem dizer um olá mais prolongado para chegar até ti. Exato. Olá. Estamos a mais de 1000 km de distância. Onde é que estás? Vim até França com os meus filhos e também com os meus pais e com a minha mulher. Temos passeado em família até Paris para os meus 2 filhos conhecerem aqui a cidade que não conheciam. E por isso é assim, cá estou na Páscoa em Paris. Mas o Português Suave não para. Não, nós continuamos por aqui, firmes, mesmo à distância. E o que é que vamos ter neste episódio? Queres fazer aqui levantar aqui a ponta do véu um bocadinho? Então, antes de mais, vamos falar de uma palavra relacionada com Páscoa, porque hoje é o domingo de Páscoa. Aproveito para desejar uma boa Páscoa a todos os que nos ouvem. E depois vamos até França, curiosamente. Que é onde tu estás. Para ver palavras francesas que têm origem no português. Então vamos a isto. Não vamos perder mais tempo e começamos como é habitual, com a língua nas notícias. A língua nas notícias, Marco, e vamos lá a isto. Qual é que é a palavra desta semana? Havia muitas palavras que eu podia ter escolhido, como sempre, mas como hoje é domingo de Páscoa, escolhi a palavra algoritmo. E talvez seja um pouco estranho qual é a associação, ou melhor, as pessoas poderão não compreender qual é a associação de algoritmo à Páscoa. Eu ia-te perguntar isso mesmo. É assim, nós hoje usamos a palavra algoritmo quase como se fosse o nome daquela inteligência que está por trás das redes sociais ou da inteligência artificial, mas é uma palavra relativamente mais simples, quer dizer um número de passos para chegar a uma determinada solução matemática. E usa-se a palavra algoritmo, por exemplo, para certos cálculos ou certos atalhos para conseguir calcular o domingo de Páscoa, porque o domingo de Páscoa é um feriado móvel, como sabemos, que é calculado de uma forma muito curiosa. É calculado, ou seja, a definição é o primeiro domingo após a lua cheia que ocorre no equinócio da primavera logo a seguir, embora isto é mais complicado ainda do que parece, porque a lua cheia é calculada matematicamente, não é astronomicamente, para este cálculo, e o equinócio é sempre 21 de março. Mas nós sabemos que não é sempre 21 de março. Portanto, para este cálculo há aqui várias alterações. E por isso foram criados vários algoritmos, várias formas de calcular isto sistematicamente para chegarmos à data do domingo de Páscoa. Para todos nós, claro. Deixa-me só fazer aqui uma pergunta. Não me vais pôr aqui a fazer contas, pois não? Que eu sou péssimo com números. Não, porque era isso mesmo que eu ia dizer. Para a maior parte de nós, nós não fazemos contas. Vamos ao calendário. Exato. Já alguém lá pôs o domingo de Páscoa. Alguém faz por nós. Exatamente, já alguém faz ou fez há muito tempo, porque isto está definido já há muito tempo e a Páscoa já sabemos, usando estes algoritmos conseguimos saber qual é a data do domingo de Páscoa nos próximos séculos, não há grandes dúvidas. Agora, há um algoritmo específico para conseguirmos definir isto. A palavra algoritmo é curiosa, no caso do português, vem do inglês, que já foi buscado ao francês, e é irmã de uma outra palavra portuguesa, essa não vem do inglês, vem do latim, mas o latim também já foi buscar o nome de uma pessoa. A palavra portuguesa que é irmã do algoritmo é algarismo. Nós fomos buscar algarismo a um nome de um matemático persa, Al-Khwarizmi, um matemático do século IX, que nos deu este nome e que depois também deu o mesmo nome ao francês e ao inglês, mas por aquelas bandas, ou por estas bandas que estão aqui em França, houve aqui uma mudança com influência grega em que tentaram
mudar a palavra algoritmo para algo mais parecido com uma palavra grega e ficou algoritmo. Por isso ficámos com estas duas irmãs, estas palavras irmãs, que têm exatamente a mesma origem. O nome de uma pessoa, em particular, um matemático persa, que nos deu estas várias palavras. O que mais uma vez mostra como a história das palavras também é uma espécie de pequena janela para a história do nosso mundo, na verdade. Muito bem, Marco, olha, já aprendi hoje contigo. Eu aprendo sempre, mas esta questão do algoritmo eu confesso que nunca associaria à Páscoa. Portanto, hoje já me deste aqui algumas luzes. Vamos avançar. Diz. Foi o teu ovo da Páscoa. É verdade, foi o meu ovo da Páscoa. Obrigado, Marco, por isso. Entretanto, vamos avançar e vamos até ao mapa da língua. E Marco, hoje no mapa da língua vamos ter contigo até França, é isso? Vens até aqui a Paris e vamos falar de palavras francesas de origem portuguesa. Vamos a isso. O episódio da semana passada, onde falámos de palavras inglesas, foi um sucesso. Importadas do português, claro. Sim, é curioso porque nós costumamos falar muito de expressões portuguesas pelas regiões fora e é sempre, eu acho muito interessante, não falaria delas, mas também é curioso ver onde é que nós temos palavras portuguesas noutras línguas. Há que dizer que não são bem palavras, isto é sempre um bocadinho perigoso dizer que são palavras de origem portuguesa, porque elas muitas vezes já vêm de outras línguas, ou seja, passaram pelo português, tal como as palavras inglesas que nós temos, ou francesas, também passaram pelo inglês e pelo francês, mas não começaram lá. Mas pronto, hoje temos palavras que chegaram ao francês através do português, e temos pelo menos duas palavras que se repetem do inglês, ou seja, em relação à semana passada, mas isso também é curioso. Mas vamos começar. Eu tenho 6 palavras. Vamos lá. A primeira é o nome de um país oriental, o Japão. O Japão foi um nome português, ou melhor, um nome que os portugueses deram, adaptado do que ouviram por lá, e esse nome acabou por se espalhar pelas línguas europeias. Por isso, muitas línguas europeias têm nomes para o Japão semelhantes ao nosso, e, portanto, o francês também tem um nome que vem do português. Depois temos uma palavra que, como eu disse, fez uma viagem, passou pelo português. Esta palavra vem da América do Sul, vem das línguas tupi-guarani. Jaguar é uma palavra francesa, usada no francês, mas que passou pelo português. Depois temos uma que já falámos da semana passada, zebra, mas falámos com a pronúncia inglesa, não com a pronúncia francesa. Portanto, esta zebra também é de origem portuguesa, veio do português. E depois temos a outra repetida, então, esta quarta palavra, que é fetiche. Como nós já vimos anteriormente, a palavra fetiche vem do feitiço português. E tanto franceses, como ingleses, como neerlandeses, para usarmos o termo mais adequado aos voltamos à saga. Exatamente, à saga. Todas estas línguas pegaram na palavra portuguesa, trucidaram-na, há que dizer, e deram-lhe um novo nome. Ficou fetiche, com significado diferente, e depois devolveram a proveniência. É para dizerem que não somos só nós que fazemos isso à língua dos outros. Os outros também fazem à nossa. Sim, às vezes até fazem mais, porque não conseguem pronunciar certas palavras muito portuguesas. Sim. Depois temos macaque, que vem do nosso macaco. Eu devo estar a pronunciar um bocadinho mal em francês, eu estou aqui na França, mas às vezes, enfim... É assim, a minha pronúncia francesa também não é ótima, apesar de eu adorar francês, é das línguas mais bonitas que eu gosto imenso. Sim, eu também gosto muito, mas pronto, lá está, foi só uma pequena vingança por causa do fetiche, destruíram o nosso, mas fizemos a mesma coisa. E por fim, sexta palavra é uma muito curiosa, porque é um pouco o que aconteceu ao fetiche, que foi uma palavra que eu chamei a palavra boomerang, porque foi e voltou com outra forma, e aqui aconteceu ao contrário. Temos a palavra chicote. O chicote em português, nós sabemos o que é que quer dizer, não é? Começou numa palavra francesa que queria dizer cepo. O português importou esta palavra, transformou, deu-lhe um novo significado, o chicote, que nós conhecemos, e depois devolveu ao francês, que ficou com as duas palavras com significados diferentes, mas neste caso, chicote, com o sentido que os portugueses lhe deram, escreve-se com TTE no fim, e não só com o T. E pronto, foi uma palavra que nós devolvemos à proveniência, mas também mastigada e também com um novo sentido. Há que dizer que nós mastigámos bem menos do que o nosso fetiche, que nós nem conseguimos quase ver a relação com feitiço. Exato. É tão diferente. Então temos aqui 6 palavras francesas, agora, que vieram do português, ou que passaram pelo português. Há mais, não são as
únicas, há mais, mas temos de sublinhar, e isto também acontece com o inglês, que é uma relação muito desigual, muito, como é que eu ia dizer, não é injusta, é assim, as coisas são assim. Nós temos muito mais palavras francesas do que os franceses têm palavras portuguesas, temos mesmo muitas. Nós somos, durante muito tempo, nós importámos palavras francesas como se não houvesse amanhã. E depois do sucesso da semana passada de Veranda, temos aqui mais umas quantas, mas agora em francês, para os nossos ouvintes também perceberem melhor a origem e de onde é que vêm. Vêm do português, portanto aqui fica a explicação do Marco Neves. Marco, nós vamos avançar para a nossa última rubrica e vamos aos mitos e origens da língua. Mitos e origens da língua. E Marco, pergunto-te, espanhol ou castelhano? Este é uma dúvida, porque na verdade nós costumamos ter um episódio extra de dúvidas, já todos sabemos, à quarta-feira, mas este episódio que vamos ter na próxima quarta-feira vai ser um pouco especial e diferente, e hoje decidi pôr aqui a dúvida, que já recebi de muitas pessoas. Não vale a pena sequer dizer o nome de todas, porque são muitas. Seriam imensas. Sim, se devemos dizer espanhol ou castelhano. E na verdade isto também acaba por ser um mito, a ideia de que só podemos dizer espanhol ou só podemos dizer castelhano. E eu vou tentar explicar, sabendo já que dificilmente vou ter as pessoas a concordar comigo, porque é uma daquelas dúvidas da língua em que entramos em modo clubístico. Uns são do clube de uma palavra, outros são do clube da outra, e dificilmente vamos chegar a acordo, e é mesmo assim que às vezes a língua funciona também assim. Então é assim, nós temos uma língua que se desenvolveu aqui ao nosso lado, não muito perto, ao contrário do que pensamos. Ela desenvolveu-se ali encostado mesmo à zona onde se fala basco. Foi aí que se desenvolveu a língua que nós hoje chamamos ou castelhano ou espanhol. Esta língua acabou por ter muita importância ao longo da história da Península Ibérica e não só, do mundo inteiro. E na zona onde se desenvolveu, estamos a falar da velha Castela. E claro que o nome da língua foi, e é ainda, durante muitos séculos, castelhano. A primeira gramática desta língua era a gramática do castelhano. O castelhano é o nome que está nos dicionários. É também o nome que, quando a Constituição de Espanha foi aprovada nos anos 70 do século XX, foi usado para dar como língua oficial de todo o Estado. E é um nome muito usado principalmente para, digamos, falar desta língua quando está a ser referida no contexto das várias línguas de Espanha, que há várias, não é? Então, temos o castelhano, temos o catalão, temos o galego, temos o basco, até temos depois outros nomes e outras línguas também, mas estas são as principais. Agora, a verdade é que nos últimos 2 séculos, ou mais até, um bocadinho mais para trás, criou-se também o termo espanhol para designar esta língua. E este termo espanhol é usado em português já há bastante tempo. Nós vemos nos maias, por exemplo, essa Queiroz diz espanhol, ou escreve espanhol para falar desta língua, que está nos dicionários também. É usado em muitos países de língua castelhana, por exemplo, no México é praticamente o único termo usado é espanhol. Os dicionários portugueses também está. E muitas pessoas argumentam, então, mas se há várias línguas em Espanha, é injusto chamar esta de espanhol. Ou seja, fazer essa universalização, não é? Exatamente, sim. E eu compreendo, eu pessoalmente prefiro castelhano. Mas há que dizer que também acontece o mesmo com o francês. Há várias línguas em França. Há várias línguas, e no entanto nós temos o francês. Há várias línguas em Itália, muitas línguas em Itália. E nós chamamos italiano a uma língua que também começou por ser uma língua que só se falava numa certa zona de Itália. Portanto, não é absolutamente, como é que eu dizer, incoerente nós dizermos espanhol. Como eu disse, eu prefiro castelhano, mas isto é um facto da língua. São 2 nomes que são sinónimos, que apontam para a mesma língua, que falam, ou melhor, que nós podemos usar para nos referirmos à mesma língua. Há muitos falantes desta língua, como eu disse no México, por exemplo, que chamam à sua própria língua espanhol e até, no caso do México, até por vezes acham estranho dizermos castelhano. Portanto, é naqueles casos em que de facto nós temos 2 nomes, podemos preferir um ao outro, mas é um mito dizer que um deles está errado. Os 2 estão nos dicionários e estão corretos. Só para sublinhar que eu prefiro castelhano pela razão que disse há pouco, é uma forma também de sublinhar que existem outras línguas muito faladas em Espanha. É um país onde as línguas que não são a língua que foi escolhida pelo Estado têm milhões de falantes, o que não acontece em muitos outros países à volta, e por isso dizermos castelhano não só aponta para a história dessa língua, como aponta para esse facto muito relevante relacionado com a Espanha.
E pronto. Tenho a certeza que os ouvintes vão, das duas uma, ou vão gostar desta explicação porque os dois estão certos, ou então não vão gostar porque dizem castelhano ou dizem espanhol e querem impor uma delas. Portanto, casos, olha, eu posso dizer, daqueles casos, sempre que eu falo dessa língua, que é uma língua que me diz muito e que eu trabalho muito com ela muitas vezes, eu tenho sempre comentários. Ou se eu usar a palavra espanhol, vou ter pessoas a dizer que é castelhano. Se eu usar a palavra castelhano, tenho... Muitas vezes até são espanhóis que fazem isso. Quando eu uso a palavra castelhano, tenho vários espanhóis a comentar, mas não é castelhano, o espanhol é que é o termo mais usado. Enfim, é um daqueles casos mesmo que estamos em modo clubístico, não há muito a fazer. Exatamente. Marco, nós ficamos por aqui no episódio de domingo, entretanto estamos de regresso na quarta-feira com um episódio extra, só com dúvidas, se bem que tu já prometeste aqui algo especial e vamos descobrir isso na quarta-feira. Entretanto, só dizer aos nossos ouvintes para nos seguir nas plataformas de podcast, assim recebe sempre uma notificação sempre que sair um novo episódio e também, caso tenha dúvidas, é enviar para o e-mail portuguesuave@observador.pt com os dois S, tanto de português como de suave e sem o acento circunflexo. Marco, um grande abraço, voltamos a estar juntos na quarta-feira. Então até quarta.